Bem-vindos ao canal Tempos. Vamos conversar sobre a anistia que está em discussão em Brasília, ou melhor, sobre um projeto alternativo ao de Bolsonaro e seus aliados, que visa reduzir as penas para os chamados peixes pequenos envolvidos nos atos golpistas de janeiro de 2023. Eu vou falar rapidamente sobre essa iniciativa e depois colocá-la em perspectiva histórica, trazendo para reflexão o José Honório Rodrigues e o seu livro. Não vou nem mostrar para vocês, porque a capa. Eu estou com um exemplar da universidade e a capa não traz aquela arte, né? Mas é o livro Conciliação e Reforma no Brasil, um desafio histórico cultural, de José Honório Rodrigues. Bom, nos últimos dias a imprensa noticiou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, juntamente com o Hugo Mota, presidente da Câmara, estão costurando um grande acordo, um projeto que teria já o apoio do Supremo e do governo Lula. O ministro Barroso, presidente do Supremo, já se manifestou favoravelmente na imprensa, simpático à ideia. E o Jacques Wagner, senador, líder do governo do Senado, também já declarou publicamente apoio à iniciativa. Então é um projeto que nasce com poderosos apoios. A ideia básica do projeto é diminuir as penas para as pessoas comuns que participaram dos atos golpistas, mas excluir deste benefício os formuladores, os idealizadores, líderes, financiadores dos atos. Ou seja, Bolsonaro e companhia estariam de fora. Entre as justificativas públicas do projeto, há dois argumentos. O primeiro é de que ele aliviaria a tensão política, uma vez que, embora as pesquisas mostrem que a maioria dos brasileiros é contrária à anistia, haveria um sentimento difuso entre expressivos segmentos da população de que as penas aplicadas até agora são exageradas, são desproporcionais. O segundo argumento, isso aparece claramente na fala do Jacques Wagner, é de que o projeto isola Bolsonaro e torna inviável o projeto do ex-presidente e de seus aliados de aprovar uma anistia para todos. Veremos nos próximos dias como que o projeto vai se apresentar efetivamente no decorrer do mês de maio e que emendas ele vai receber e no que vai dar. Colocado em perspectiva histórica, como eu disse que pretendo fazer, a pergunta que se coloca, que temos pela frente é: estamos diante de mais um episódio de conciliação na história política do Brasil? E o que diz José Honório Rodrigues com seu livro Conciliação e Reforma no Brasil? É uma obra de 1964, grande, mais de 240 páginas, uma rica análise da política brasileira. Então, o comentário que eu vou fazer aqui é breve. É uma pequena introdução, na verdade, um convite para que você que quer aprofundar no assunto leia a obra. A primeira coisa a fazer é evitar um equívoco, que consiste em dizer, sempre que se fala em conciliação, há uma tentação de dizer que na história do Brasil sempre houve conciliação. Não há conflito, tudo termina em pizza, para usar a linguagem bem popular. E o livro do José Honório Rodrigues não mostra isso. Pelo contrário, ele destaca como que a violência é um elemento presente na nossa história. E tem um trecho significativo, escolhi até para ler, quando ele está falando da regência, do período regencial, e um pouco depois das regências, ele diz assim: entre 1832 e 1844, o sangue brasileiro deu testemunho das opressões das minorias dominadoras, fossem ou não liberais ou conservadoras. O rigor que encharcou de sangue o solo brasileiro não pertenceu ao Partido Liberal ou Conservador, mas ao poder das oligarquias, especialmente latifundiárias, e mais ainda ao divórcio
entre o poder e a sociedade, que sempre existiu e ainda existe, porque é um fenômeno da estrutura socioeconômica brasileira. Então, afastado desse equívoco, o que diz o Rodrigues sobre a conciliação? Ele fala que essa prática é muito forte no Brasil, digamos, na dimensão intraclasses. Ele usa a palavra, o conceito classe, de maneira bastante livre. Então ele fala que entre populares, entre pobres, indígenas, negros, caboclos, como ele fala, a tendência à acomodação é bastante significativa. E entre as elites também. Então, o primeiro ponto foi afastar aquele equívoco, da ausência da violência. O segundo é que ele aponta a acomodação como uma prática entre pares, vamos dizer assim, entre pessoas do mesmo grupo ou da mesma classe. Tanto nos estratos de baixo como nos estratos de cima da hierarquia social. Agora, o terceiro ponto. Quando a relação é entre as classes ou entre os grupos, aí o caráter cruento, como ele diz, aparece com toda a sua força. Há momentos em que isso é mais expressivo, como eu já citei, no período regencial, no início da República, não no mandato de Deodoro da Fonseca, mas na sucessão dele, no governo de Marechal Hermes, na repressão às revoltas no sul do país, na repressão a Canudos, mas há momentos também de concórdia. E poderíamos dar outros exemplos de ações violentas do que ele chama das elites contra os populares. As expressões elites versus populares é do próprio José Honório Rodrigues. Exemplos depois de Canudos e depois da própria obra dele, que é de 64. O quarto ponto é, e aí falando diretamente da conciliação, propriamente dita, quando é que ela se dá? Ela ocorre nas relações entre os grupos de elite. E aí, há fartos exemplos ao longo da história do Brasil. Nos principais momentos da nossa história política, como é sabido, aconteceram acordos, composições que evitaram rupturas, evitaram um enfrentamento aberto. Também nesse caso, após o livro de José Honório Rodrigues, poderíamos dar exemplo. O mais conhecido é a transição da ditadura militar para a nova república. Então, como eu disse no início do comentário do livro, quando falamos de conciliação na política brasileira, a partir do José Honório Rodrigues, não estamos falando de ausência de violência. Não estamos falando de benevolência das elites para com os populares. Estamos falando de algo muito específico, como procurei mostrar aqui. Para terminar, poderíamos retomar o caso do projeto do Alcolumbre, que eu falei no início do vídeo, e nos perguntarmos, é mais um exemplo do que o José Honório Rodrigues chama de conciliação entre as elites? Essa alegação pública de que a medida beneficiaria as pessoas comuns e não os líderes seria algo que impediria classificar esse fato dentro do padrão que o Rodrigues propõe, porque nesse caso os comuns estariam sendo poupados de uma medida radical e não as elites? O tempo dirá, mas uma das interpretações possíveis do que estamos assistindo em Brasília, e tem muitas possíveis, tem muitas coisas que nós ainda não percebemos, evidentemente, uma das interpretações possíveis é de que Hugo Mota e o Alcolumbre são figuras moderadas e avaliam que tanto Bolsonaro como Lula são lideranças em fins de carreira e que num futuro breve o Brasil caminha para uma menor polarização. E eles, jovens que são,
Eles estão tentando se cacifarem, se colocarem como representantes de um projeto moderado. E notem uma coisa, para as elites brasileiras, à direita, uma direita moderada, Bolsonaro é uma figura que cria mais problemas do que soluções. É uma figura disruptiva. Então, isolar essa figura nesse momento e abrir caminho para lideranças moderadas, se essa interpretação estiver correta, significa que, novamente, o padrão identificado pelo José Honório Rodrigues se verifica. Mas isso nós precisaremos de mais tempo para saber, mais tempo para avaliar. Obrigado pela sua atenção. Continue ligado aqui no canal Tempos para novos vídeos.